isso, gente. Hoje nossa live, primeiro deixa eu me apresentar, que vai que tem gente nova chegando aqui. Então, eu sou Grazi Silva e a gente, todas as semanas, temos encontros aqui, agora 2 vezes por semana, a partir da semana que vem, provavelmente 4 lives. E o foco da gente é falar com você, empreendedor local, que deseja alavancar o seu negócio, né? Então, usando a internet. Então, eu fui empreendedora por muito tempo e sei que tem muitas pessoas comerciantes que não entendem nada desse mundo online. Então, a nossa proposta aqui é trazer conteúdos, informações que consiga ajudar você a vender mais, a criar uma mentalidade de como funciona a internet. Então, é importante que a gente cada vez mais utilize esse conteúdo aqui na prática. Então, hoje, inclusive, até o final da live vai ter tarefas. Bem-vinda, Tati, bem-vinda, Education Sul. Então, é isso. Bora lá, bora às atividades. E a proposta do nosso programa é que você alavanque o seu negócio em até 40% com as técnicas e habilidades que a gente tem aqui. Então, a proposta dessas lives é que você cada vez mais interaja com o seu público. Então, hoje eu vou trazer estratégias importantíssimas. Se você não assistiu às outras lives, elas estão gravadas aqui no IGTV. Vai lá depois que acabar aqui, assiste, comenta. Quem for chegando aí, vai disparando o aviãozinho para vir mais gente aqui conhecer a gente. Quem estiver no YouTube, seja bem-vindo, vai dando like aí. E bora para as atividades, que hoje eu não quero enrolar muito. Vamos lá. Então, o tema da live de hoje é isso que faltava para você vender todos os dias. Então, eu pensei em várias coisas para trazer para vocês hoje, mas para mim esse é um dos temas centrais dos negócios que atraem mais pessoas para suas lojas, para os seus negócios, né, para os seus comércios e para os seus negócios locais, e as pessoas que não atraem. E o que é isso, né, Grazi? O que é? Então, vamos lá. É você produzir conteúdos, né? Então, produzir conteúdos é tão importante quanto estar na internet. E o que é produzir conteúdo? Até o final dessa live você vai saber em detalhes o como, não só o que é. Então, a proposta do nosso conteúdo é trazer cada vez o como você pode fazer isso, tá? Então, saiba que a nossa pegada nesse momento é que você aplique tudo que você vai aprendendo aqui no decorrer das lives, tá bom? Então aproveita, gente, conteúdo gratuito, conteúdo de valor, de verdade. E aí, qual o pré-requisito, né, para você estar nessa live? A primeira coisa é você gostar do que você faz, né? Então, se você tem uma atividade comercial aí no seu negócio local, seja um consultório, uma loja, você precisa gostar do que você faz. E o segundo pré-requisito é você gostar de pessoas, né? Não tem como um negócio dar certo nem mesmo na internet se você não gostar de pessoas. Então, o nosso primeiro pré-requisito para que você esteja aqui hoje é que você goste de pessoas e que você queira fazer o seu negócio dar certo utilizando a internet, utilizando as ferramentas da internet. Grazi, mas você falou que é isso que falta para eu vender todos os dias, ou alavancar as vendas, né? A gente pode dizer assim, até 40%. Então, como que produzir conteúdo é essa pegada que falta, né? Então, provavelmente você não produz conteúdo para sua rede social. Se você produz, provavelmente está produzindo da maneira errada, e até o final dessa live você vai entender como produzir da maneira correta. A gente faz isso, eu vou dar diversos exemplos do que nós fizemos na prática conosco e com muitos clientes da gente, tá bom? Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa é vocês entenderem qual é a diferença entre produzir conteúdo e fazer postagens.
As pessoas acham que, Grazi, eu postei lá, eu vou dar um exemplo da Tati aqui, né? A Tati tem um negócio de pet, e aí ela fala assim, eu produzo conteúdo, eu publico lá 3 vezes por semana. Aí nós vamos olhar lá no conteúdo dela, postou foto do cachorrinho que deu banho, dos produtos, né, que ela usa lá no processo. Isso é importante? É importante, né? Porque o cliente vai saber como funciona ali os bastidores dela. Mas quando a gente está nas redes sociais, a gente entra para interagir com o conteúdo. Já falei isso, né? Quem acompanha aqui nossas lives sabe que eu falo muito isso. As pessoas não entram na rede social. Você não entrou aqui para assistir uma aula, ou talvez você já entrou direto aqui, mas você entra para interagir ali, para saber da vida dos outros. É bem essa a proposta. E aí, quando você cai num conteúdo que tenha sentido, você fica. Então, a principal diferença entre produzir conteúdo e fazer postagens é eu tirar um print aqui e falar, estou em live. E as pessoas veem, isso é uma postagem. Produzir conteúdo é você levar uma informação relevante para o seu público, né? Para as pessoas que acompanham ali o seu trabalho. Então, não adianta você simplesmente, vou dar um exemplo do pessoal da arquitetura. Vou montar um negócio de arquitetura. Aí o pessoal começa a postar foto de casa, de ambiente. As pessoas gostam? Gosta. Tem um monte de canal aqui dentro do YouTube e do Instagram que bomba só com isso. Mas quando as pessoas precisam procurar um profissional, ela vai olhar no Instagram que tem mais informações, que as pessoas explicam de forma mais detalhada. Então, a principal diferença entre produzir conteúdo e fazer postagens é você levar um assunto relevante que ajude o público que está te acompanhando ali. Grazi, mas eu tenho poucas pessoas ainda, eu tenho 30 pessoas que me seguem, 100, 200, 1000 pessoas, de repente para você é pouca, mas essas pessoas querem interagir, aprender, se informar e geralmente elas ficam, tá? Eu vou dar alguns exemplos e aí não existe verdade absoluta aqui, tá, gente? Existe uma verdade do que eu acredito e do que a gente tem feito no dia a dia aqui do negócio. E aí, a primeira vez que eu me dei conta disso, né? Então, começando já com um exemplo, que é um exemplo muito, para mim, um exemplo que mudou a chave de produzir conteúdo. Eu venho estudando mídias sociais, internet, desde 2014. E por mais que eu entendesse, eu não entendia como funcionavam as redes sociais, a dinâmica das redes sociais. Porque, poxa, a gente tem canais aí, vou colocar o do Carlinhos Maia que eu acompanho. É um canal que é um Instagram que é o maior, né, do Brasil aí em questão de engajamento, não de números, tá, gente? O número de pessoas que passam ali por ele ficam. É um conteúdo, ele quase não fala sobre publicidade, ele quase não faz publicidade de produto nenhum. E ele mostra o dia a dia ali de uma vila, que é de uma galera super engraçada, assim, que é o dia a dia mesmo, não é nem comédia, é um dia a dia de um bairro com vários problemas, enfim. E aí eu me perguntava como que o Instagram, sem conteúdo nenhum desse, as pessoas engajam tanto. E aí eu me dei conta de que sim, porque as pessoas gostam de coisas de entretenimento, né? Então ninguém gosta de publicidade. Então quando a gente assiste, eu não assisto mais TV, mas quando a gente assiste TV, qual a nossa tendência? A hora que tá comercial de um programa, nós mudamos. Então na internet é a mesma coisa. Se você fica todo momento publicando conteúdo só de venda, a tendência é afastar o seu cliente. Né? Você vê que eu venho fazendo essas lives, eu não estou oferecendo nada. São lives para educar o meu público, né? Para informar, para interagir com o meu público. Então, quanto mais você interage, melhor você fica, né? Mais você também entende do seu público. Mas a primeira vez que eu me dei conta, além desse olhar para os outros Instagrams, né? Para os Instagrams ali que tem informações mais do dia a dia das pessoas, foi quando entrou a Raíza, né? A Raíza é uma das pessoas que trabalha hoje comigo, e a Raíza também é arquiteta. Então, ela tem um olhar para paleta de cores, ela tem um olhar para layout, né? Que é diferente da gente que não que não trabalha com arquitetura, com designer, né? Ela tem um olhar mais sensível.
E quando ela entrou, o que eu pedi é que mantivesse o meu conteúdo, mas que a gente trouxesse uma sofisticação melhor, um conteúdo mais bonito, informações mais relevantes. E aí eu comecei a produzir só o conteúdo e ela fazia os layouts. Antes disso, eu publicava muita foto minha em evento, eu publicava muita. Porque eu acreditava que era essa dinâmica. Eu publicava muita coisa assim. Ah, saiu uma reportagem da gente. Eu publicava lá de qualquer maneira, né? Sem uma beleza do postar. Eu postava de maneira aleatória. Então, era essa diferença que eu falei. Eu fazia postagens e não produzia conteúdo. E o meu Instagram crescia gradativamente, né? A gente nunca colocou dinheiro ali naquele primeiro ano. E crescia muito pouco, interação muito baixa, assim, e as interações eram muito da minha rede. Então, era mãe, pai, amigos, minha rede de contatos que não eram pessoas que compravam. Então, adianta você ter uma postagem que tem 50, 60 curtidas e é todos da sua família e seus amigos que não vão comprar, porque tem amigos que compram seus serviços e produtos. Mas era essa interação. Então eu comecei a desanimar de usar o Instagram, comecei a desanimar de usar as redes sociais. E aí, quando a Raíza entrou, nós definimos uma comunicação para o Instagram. Então a gente começou a trazer postagens focadas em conteúdo. Que conteúdo, Grazi? Então vou falar mais detalhadamente de como fazer isso lá na frente, mas a gente começou a produzir um conteúdo de layout de ambiente, né? Então, vamos falar de loja de doce, então vamos ensinar essas pessoas a decorar a loja de bolo dela. Vamos falar de salão de beleza, então vamos ensinar essas pessoas a deixar o layout do salão de beleza dela. A pessoa tem uma salinha de espera, né? Ela tem um consultório e ela tem uma sala de espera. Vamos produzir o conteúdo da sala de espera. Qual o melhor mobiliário, como reaproveitar o mobiliário. Então, nós começamos a seguir uma linha de educar e ajudar, mais ajudar do que educar o nosso cliente. E isso foi a virada de chave, porque a gente começou a receber orçamentos, começou a receber pessoas interessadas em tudo que a gente produzia. Então, foi muito, muito importante ter uma pessoa olhando para a parte de cores e de designer. E foi muito importante a gente ter uma comunicação cada vez mais de ajudar. Então, essa é a principal sacada e virada de chave do nosso negócio e que aconteceu com diversos clientes, né? Recentemente, uma cliente informou, não sei se ela tá na live, mas informou que o conteúdo dela, ela fazia postagens, mas que as pessoas perguntaram para ela, quem que tá cuidando para você? E eu até falei, povo desaforado esse, né? E aí ela falou assim, ninguém. Aí a pessoa falou assim, não, você não produziria isso. Mas tudo vem um pouco do cliente, né? Porque o cliente dá as ideias do que postar pra gente e a gente faz a parte que a gente entende melhor, né? Que é o que eu quero trazer hoje pra você aqui até o final. Então, eu vou dar o passo a passo, eu vou mostrar na prática como que eu vou falar, né? Como nós fazemos na prática. Então segura aí. E quem for entrando vai disparando aviãozinho aí para entrar mais gente. Eu demorei quase um ano para entender isso, assim. Então nós ficamos um ano produzindo conteúdo, fechamos parcerias e aí isso ajudou a alavancar um pouco as nossas redes sociais, a ter pessoas ali interagindo. Mas a nossa virada de chave foi quando a gente começou a produzir conteúdo, porque as pessoas começam a se sentir gratas, porque elas estão transformando alguma coisa dentro da vida delas ali, minimamente. Então, gente, quando você produz conteúdo que as pessoas interagem com esse conteúdo, salvam, dispara, isso é a brincadeira, né? Acho que aí que começa a brincadeira a ficar gostosa, porque essas pessoas estão organicamente divulgando o seu pequeno negócio, organicamente anunciando o seu negócio. E não vai ser só os amigos que vão divulgar, né? Vão ser pessoas que você nunca viu na vida. Isso já aconteceu com a gente, tá bom? Então, eu acho que o principal benefício, né? Eu vou falar o que não acontece caso você não faça. Então, eu vou dar um exemplo de clientes que saíram do Repagina-me,
que eram alunos também e decidiram fazer o método do jeito deles, né? Poxa, vou fazer publicações do meu produto, né? Eu vendo um produto, eu quero publicar. O que acontece é que quando as pessoas começam a produzir esse conteúdo, que não é conteúdo, na verdade é publicação, o engajamento cai, essas pessoas perdem força de venda, né? Então, caso você continue ou retome esse processo de só falar do seu serviço ou seu produto e não pensar em ajudar o seu cliente, a tendência do seu Instagram, das suas redes sociais em geral, tá, gente? Quando eu falo Instagram, eu tô falando Facebook, Instagram, e tô falando também de algo que a gente tá fazendo que é muito novo, que eu quero trazer num momento aqui, que é publicações lá no Google Meu Negócio, postagem. Poucas pessoas sabem que o Google Meu Negócio é uma rede social, e ela é uma rede social do Google, importantíssima para você ficar ranqueado ali na hora que a pessoa faz as suas buscas. Então, fazer publicação lá, nós fazemos hoje dos nossos clientes, ensinamos nossos alunos a fazer também. Então, é importante que você olhe o quão transformador é você produzir conteúdo, tá? E o que vai acontecer se você não fizer? É isso, perder engajamento, perder essa pegada de reciprocidade das pessoas falarem, poxa, essa pessoa me ajudou no gratuito, que serviço que eu posso fazer com ela? Ou então ela nunca vai comprar um serviço seu. Muitas pessoas que estão no seu Instagram, no seu Facebook, elas nunca vão comprar um serviço seu. Só que elas vão indicar, olha, eu canso de indicar, eu canso, né? Assim, tem diversas coisas que eu nunca comprei, talvez nunca vou comprar na vida, mas eu já indiquei e as pessoas compraram e gostaram, tá? Então, é nossa tendência humana, então faça conteúdo de valor. E eu vou mostrar como fazer isso de uma maneira muito simples, como a gente faz isso aqui dentro do Repagina. E o benefício, né? Você se pergunta... Mas, Grazi, eu vou, de repente, você está se perguntando assim, tá, Grazi, mas eu vou ficar produzindo conteúdo, um exemplo que eu vendo canecas, canecas. Então, eu vendo caneca, eu vou ficar produzindo conteúdo, o que eu vou ganhar com isso? Né? Eu vou investir tempo, vou investir muitas vezes dinheiro para fazer a distribuição paga, né? Porque esses anúncios, essas postagens, eu indico, inclusive, que vocês divulguem, né? Nós divulgamos para os nossos clientes. Nós também fazemos anúncios, tá? Então a gente produz conteúdo gratuito e a gente anuncia esse produto para chegar em mais pessoas. Quem for chegando aí, dispara o aviãozinho para chamar os amigos, por favor. A live tá massa, a gente tá falando de produção de conteúdo. Se você não produz esse conteúdo nas suas redes sociais, provavelmente você não vai conseguir clientes todos os dias. E aí, você deve se perguntar, Grazi, mas o que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar diferenciação. Então, o que acontece aqui na internet? As pessoas são mais do mesmo. Então, quando você é mais do mesmo, você não se diferencia, né? O que é mais do mesmo, Grazi? É produzir um exemplo. A Jaque entrou aí, vou dar o exemplo dela. Ela faz unhas e aí ela produz só foto de mão, foto de pé, foto de tirando cutícula. Então, isso é legal no começo, depois as pessoas vão parar de interagir com isso. Então, no começo, elas vão lembrar, vão falar, tem umas unhas lindas lá no Instagram de tal pessoa. Então, o que eu indico para vocês é que vocês façam conteúdos. Então, ensina como as pessoas conseguirem manter a unha sem descascar, enfim, eu vou falar um pouco mais disso. Mas diferenciação, né? Você vai se diferenciar de outros Instagrams, você vai se diferenciar de outras comunicações. Indicação, né? Que é o que eu falei anteriormente. Você vai ter mais indicação sem você investir muitas vezes nada. Hoje a gente anuncia, hoje nós fazemos o que a gente chama de tráfego pago, né? Que é o anúncio pago. Mas antigamente nós não fazíamos e começou a chegar pessoas para fazer orçamento, para pedir parcerias, para falar que gostava do nosso trabalho. Muitas pessoas começaram a melhorar os seus espaços comerciais, a melhorar o seu marketing com o conteúdo que eu produzi aqui. Então, quando a gente não tem grana, a gente tem tempo. Então, investir o tempo produzindo conteúdo vai sim trazer mais clientes para você.
tá bom? Mas isso precisa estar setado, né? Precisa estar dentro da sua cabeça, precisa estar claro para você que é possível, porque senão você vai ter, como eu já falei aqui em outras lives, e se você não estava aqui, eu tenho pessoas que têm Instagram com 16 mil, 20 mil pessoas e não vende, não faz dinheiro. Porque na cabeça da pessoa, ela quer fazer mais do mesmo, tá bom? Ela quer ficar postando conteúdo da casa dela. Então, gente, é muito importante trazer essa interação humana, né? Falar um pouco de você, mostrar ali, que nem nos stories eu mostro eu fazendo comida, eu mostro a bagunça da cozinha, eu mostro o meu dia a dia. Mas porque a gente é humano, né? É humano por trás do negócio. Porém, é importante que você traga coisas para ajudar cada vez mais a sua audiência. E produzir conteúdo é isso, tá bom? Então, dito tudo isso, como fazer? Então tá, Grazi, eu gostei dessa ideia, quero fazer, quero melhorar cada vez mais o meu negócio. Como que eu faço isso? Você produzir o conteúdo que tenha a ver com seu serviço, seu produto, tá bom? Então, vou dar um exemplo aqui de salão de beleza, coloquei até aqui. Salão de beleza, então, falar sobre os tipos de fios que existe, né? Quais são os tipos de fio que existe? Tipos de escovas de cabelo, né? Então, tipos de escovas de cabelo para cada tipo de cabelo. Muitas vezes eu quero fazer uma escova em casa, mas eu não sei qual escova. Grazi, mas se eu ensinar isso, e aí você deve estar se falando, se eu ensinar isso, quem que vai vir no meu salão? Todo mundo, gente. As pessoas gostam de aprender e não necessariamente ela vai ir no seu salão. Só que ela pode indicar para uma irmã, falar, olha, tem uma menina que arrasa, o conteúdo dela é muito massa, ela mostra fazendo o trabalho na cliente, fica lindo o serviço dela. Então, quanto mais você mostra como você entende daquilo, mais as pessoas se engajam com você, tá? Então, mostra, e aí isso é um exemplo. Então, conta os tipos de escova que existe, como que surgiu o secador. Gente, parece que é uma coisa tão boba, mas as pessoas adoram esse tipo de conteúdo. A gente tem uma página que a gente coloca, chama Arte da Limpeza, né? Então, nós produzimos conteúdos para as donas de casa, pessoas que gostam do tema limpeza e organização. Então, a gente conta como fazer limpeza com sal grosso, e aí não tem nada a ver com coisa mística, né? Como você produzir mesmo, como você limpar mesmo o ambiente com sal, né? O quanto o sal dá para ser utilizado em vários tipos de limpeza. Então, é muito importante isso. Vamos lá. Um outro exemplo, eu coloquei até aqui, né? Então, um exemplo de assuntos de alimentação. A gente tem muitas pessoas aqui que atuam na área da alimentação. Grazi, eu quero produzir conteúdo para a área da alimentação. Como que eu faço? Fala dos tipos de farinha que existe, as farinhas que você comprou e não deu certo, por que não deu certo com o seu produto, como a pessoa fazer uma lista para fazer uma festa. Então, um exemplo, vamos supor que você que você tem um negócio local que é de doces e bolos. Pede para essa pessoa, ensina essa pessoa como ela fazer uma lista da festa. Gente, não sei fazer isso, Grazi, procura no Google, né? Coloca lá como criar uma lista rápida de uma festa de última hora, né? Coloca no Google, no YouTube, senta, anota e produz conteúdo para o seu Instagram, né? A gente está na era que não tem tudo que você pergunta para o Google e para o YouTube você tem. Então, assim, use e abuse dessas ferramentas gratuitas. Para de ficar contando historinha para sua cabeça de que não é possível, que você não sabe, que você não é capaz. Conhecer mais o cliente por meio de perguntas. Então, eu vou dar algumas sacadinhas aqui, que é o que a gente tem feito e tá dando certo. Que é interagir com seu cliente lá nos stories. Grazi, como que eu faço isso? Faz perguntas. Então, assim, você gosta de doce ou salgado? Vamos supor que você mora no Rio de Janeiro, então você vai colocar, me conte qual é a sua região. Gente, no começo as pessoas não vão interagir, as pessoas têm vergonha, elas têm medo de escrever naquela caixinha e você divulgar o nome dela. Isso é do ser humano.
faz você. Então, um exemplo, muitas vezes a gente abre caixinha, né? Já aconteceu diversas vezes isso no Repagina-me. A gente abre caixinha e as pessoas não perguntam. Aí elas vêm em inbox e perguntam alguma coisa pra mim. Elas vêm no meu WhatsApp e perguntam alguma coisa pra mim. O que que eu faço? Eu vou lá nas caixinhas, preencho a pergunta dela e compartilho. Entendeu? Então, quanto mais você... Gente, vê se o volume tá ok. Que entrou uma ligação aqui, quem foi entrando. Se tiver ok o volume aí. Então, compartilha, né? Vai você mesmo, escreve lá e compartilha essa pergunta, porque é uma pergunta real, só que a pessoa te fez pelo WhatsApp. Então, quanto mais você fizer isso, mais as pessoas vão falar, olha, as pessoas estão interagindo, eu vou também interagir. E não aparece meu nome a hora que ela compartilha a pergunta, então as pessoas vão entendendo a dinâmica. Você que está aqui aprendendo, tem essa obrigação de aprender a fazer isso, né? Se você também não sabe, Grazi, eu não sabia que quando eu preencho ali a caixinha e a pessoa compartilha, não vai o meu nome, né, na resposta. Então, vai aprendendo você para você poder educar o público que acompanha vocês. Obrigada, Nai. Para o público, para você ir educando o seu público, tá bom? Enquanto isso, você tá vendendo ali no seu negócio local, né? Você tá falando, quando for os seus clientes dentro da sua loja, dentro do seu comércio, dentro do seu consultório, do seu escritório, peça que essas pessoas te sigam nas redes sociais. Uma das minhas alunas da mentoria me contou que eles têm um Instagram, criaram um Instagram da empresa, e a empresa tem 300 funcionários. E eles têm 80 seguidores no Instagram. E ela falou assim, Grazi, não tem lógica isso, porque nem os funcionários seguem, né? Então, é uma questão de cada vez mais ir educando as pessoas a te seguirem. Então, gente, eu vou para evento, às vezes, evento top, assim. Eu falo, gente, me segue lá no YouTube, tem vídeos legais, me segue no Instagram, entendeu? Então, é uma questão de você ir pedindo. Esse é seu negócio. Se você tem vergonha de falar do seu negócio, então, desculpa, dificilmente você vai ter sucesso. Porque eu, em todos os lugares, eu vou pra piscina, às vezes, para uma pessoa que eu nunca vi na vida. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com rede social. A gente trabalha com decoração para comércio, com projetos para pequenos negócios, com marketing. Eu já vou falando. Grazi, é porque você é despojada. Não, fala do seu jeitinho, mas fala. Conta do seu negócio, faz as pessoas acreditarem. Mas para isso, você precisa primeiro acreditar. Tá bom? Então, produzir conteúdo de valor. Qual conteúdo? Que vá ajudar o seu cliente. Então, dei 2 exemplos aqui, tanto da cabeleireira, para mostrar detalhes aí das escovas, tipo de escova, tipo de pente ideal para cada tipo de cabelo. Conta um pouco da história do bairro, né? Tem uma das nossas clientes que a gente esses dias buscou lá a história da cidade dela, então publicamos ela, poxa, Grazi, que legal. Então, é muito legal você ir trazendo informações, né? Nós temos dos clientes da gente, um laboratório, acho que já falei aqui em algumas lives. Esse laboratório, nós trazemos informações, ele só faz exame de sangue, mas nós trazemos todo tipo de conteúdo que vocês imaginarem para eles. Sobre saúde, relacionado à saúde. Agora nós estamos com uma empresa de cuidadores, né, que é da queridíssima Karina. Nós estamos produzindo conteúdo que é de idoso, como tem Alzheimer. Gente, então não precisa falar só do seu serviço. Grazi, eu nunca divulgo sobre o meu serviço? Sim, tira um dia na semana para falar, né, 1 ou 2 dias para falar do seu produto e seu serviço. Tá bom? Mas na maioria dos dias eu indico você produzir conteúdo e não fazer postagens. E aí, quanto mais você faz isso, mais você fica conhecido, né? Então, quanto mais você interage. Os stories é perfeito para isso. Os stories você pode... Porque eles saem em 24 horas, tá? Então, para quem não sabe, os stories somem em 24 horas. Para que ele seja salvo, você precisa colocar ele em destaque. Tá? Em um outro momento eu vou conectar aqui o celular e aí eu vou mostrar o passo a passo de como fazer isso. Uma das coisas que aconteceu comigo essa semana é que eu tava rolando aqui no Instagram, né? Rolando, que a gente vai passando aqui os Instagrams, e eu caí num Instagram, tava comentando de escova, né? Essas coisas, e eu quero trazer para vocês um case. Eu tava passando e aí eu vi que tava tendo uma live e entrei nessa live.
E é um profissional da área da beleza que ele ensina o pessoal a falar sobre, a fazer progressiva, né? O liso perfeito e tal. E eu fiquei naquela live, gente, assim, uma coisa que não tem nada a ver comigo, que não é uma coisa que eu gosto de acompanhar, a área da beleza, não tenho muito match com essa área, assim, né? Apesar da família inteira ser da área da beleza. Mas eu fiquei ali. E eu achei o conteúdo dele surreal. E aí ele falava de escova, por isso que eu até trouxe esse exemplo de como você produzir conteúdo. Ele falava de tipos de escova para fazer progressiva, por que, que a progressiva não dá certo. E aí ele mostrava. Aí você fala, ah, Grazi, num slide? Não, num papel, assim, à mão. Ele estava ensinando tudo à mão. Ele fazia o desenho do fio, mostrava como o frizz do cabelo fica. Então, um conteúdo muito rico. E eu precisava fazer uma reunião e tive que sair. Mas com o coração apertado, assim, porque é um conteúdo surreal. Então, você quer ficar ali cada vez mais, né? Um outro Instagram que eu acompanho, eu tava até acompanhando agora de manhã. Ela faz lives pelo período da manhã também. É um Instagram que é de nutrição. Gente, zero, sou zero nutrição. Mas toda vez que eu vejo live dessa menina, eu entro. Porque o conteúdo dela é um conteúdo muito rico, que dá pra gente usar nos nossos negócios. Né? Ela fala com nutricionistas, ela ensina a nutricionista a vender mais, a deixar o consultório cheio. Mas é muito massa o Instagram dela. E eu fico ali aprendendo. Ela fala um pouquinho de nutrição em alguns momentos, mas ela ensina as nutricionistas a vender mais. Então, você pegar, acompanhar Instagrams que não seja só esse do seu círculo ali, né, de contatos, é importante também, porque isso vai te fazer olhar outros caminhos, criar novas conexões neurais aí para você ter mais para você fazer seu público se engajar cada vez mais, tá? E aí uma das coisas que eu queria trazer assim como analogia, né, do que é o conteúdo, do que é produzir o conteúdo, eu anotei aqui. Então pequenas empresas não vendem nem anunciam. Então, gente, nós saímos, para quem não sabe, nós saímos no Pequenas Empresas Grandes Negócios de dezembro. E uma coisa que eu parei para pensar, assim, é um programa, né, que as pessoas acordam 7 da manhã do domingo para assistir e praticamente eles fazem poucos anúncios ali. Eu acho que agora, Drica, bem-vinda, Mari, bem-vinda. Eles fazem poucos anúncios ali, né? Muito engraçado isso. Mas o que acontece? Os anúncios deles, né? O conteúdo dele é tão rico que as pessoas acordam, motiva as pessoas a acordarem 7 horas da manhã para participar, para assistir coisas que provavelmente as pessoas vão comprar, né? Então, quando a gente saiu, eu me dei conta disso. Falei, gente, eles não falam de. Tanto que a gente nem pode falar, né? E aí, a analogia né? Se eles não fazem nenhuma divulgação, se eles não fazem nenhuma venda de serviços, como que eles ajudam a gente a vender? Porque eu vendi só de passar ali 3 minutos e meio, né, naquela reportagem. Eu vendi bastante o mês passado. Então, não adianta as pessoas tentarem me convencer ou te convencer de que você ficar publicando toda hora. Obrigada, Jaque. Obrigada, Nai. De que você ficar publicando toda hora anúncio de que vai vender, de que está em promoção, que isso dá certo. Tá bom? Então presta atenção. A produção de conteúdo às vezes é mais demorada, né? Mas são pessoas que são leais, essas pessoas vão ficar. A tendência delas, se você continuar produzindo bons conteúdos, a tendência dessas pessoas é ficar e indicar você para outras pessoas. Tá bom? Então, a correlação que eu queria trazer é essa do pequenas empresas. Eles não fazem anúncio, pouquíssimos ali, só dos grandes players, que é Banco do Brasil, Visa, né? Esses grandes players, mas mesmo assim, eles ajudam os pequenos negócios a vender muito quando aparece ali. E eles também faturam, né, gente? Eles têm os patrocinadores ali que bancam o programa. Então, olhe para outras possibilidades e pare de desespero, né? De achar que só de você publicar que você vai vender horrores, tá bom?
E uma das coisas é que assim, depois que a gente começou a produzir conteúdo, começou a distribuir, que distribuir é anunciar o conteúdo gratuito, né? Então essas informações, bem-vinda, Mila. Essas informações que nós trouxemos aqui no cada vez mais no nosso YouTube, no nosso Instagram, ajudou os nossos negócios crescerem, ajudou o número de seguidores crescer em 50%, tá bom? Então, analisem o quanto você está perdendo clientes aí da sua região. E aí você fala, ah, Grazi, mas eu estou numa região pequena, que as pessoas pagam pouco. Começa a atingir outras regiões, né? Então, põe estratégias de hashtag, põe outras estratégias, mas produz um conteúdo de valor. Antes de você ter estratégias, pensa que você está ajudando. E quando você ajuda, naturalmente volta para você. Essa é a lei da vida, não é só do Instagram, tá bom? E aí, talvez você não produza esses conteúdos porque você fica se comparando com outros Instagrams. Então, eu vejo que muitas pessoas, quando eu falo assim, ai, fulano, vamos produzir tal coisa, a pessoa fala, ai, eu não sei fazer, ai, tem um Instagram tão legal, ela já muda de assunto, ao invés dela focar no dela, ela muda, ai, tem um Instagram que eu amo, a pessoa fala de tal coisa, ok. E você, vai falar do quê? Então, muitas vezes eu sei que dói, né? Porque a gente se compara. Eu também sou ser humano e muitas vezes eu me pego comparando. Tanto que, assim, eu faço pouquíssimos... eu sigo pouquíssimos concorrentes. Eu sigo pouquíssimas pessoas da área de marketing. Até mesmo para eu não ficar me comparando. Eu sigo outros tipos de pessoas que falam de marketing, mas em outros nichos, como eu falei. Da área de nutrição, da área de beleza, tá? Que falam de marketing, mas com outros olhares. E aí eu quero deixar uma missão para vocês. A aula tá acabando, nós teremos daqui para frente várias lives, então eu não preciso confirmar aqui com a minha equipe se a partir da semana que vem serão 4 lives ou a próxima semana, mas a certeza é que a semana que vem são 2 lives. E eu não quero ficar trazendo essas lives simplesmente para falar. Eu quero que vocês façam e eu quero ajudar vocês nesse processo de fazer alguma coisa. Então, uma missão é que vocês produzam um conteúdo ainda hoje para o seu Instagram, tá? De preferência, se esse Instagram for comercial, vai ser ótimo. Se ele não for, transforma o seu pessoal em um comercial. Pode deixar sua fotinha, pode deixar seu nome, mas deixa ele comercial, porque você vai ter direito a mais ferramentas ali no Instagram, aqui no Instagram, tá bom? Então, eu quero que você, a missão de hoje, aí quem fizer isso, eu vou ajudar também, que é produzir um conteúdo que tem a ver aí com o seu nicho, e se você tá assistindo essa live gravada, a missão é para você também, tá bom? Produz um conteúdo e marca a gente na publicação, que eu vou repostar isso, né? E aí, repostando, o que acontece quando a gente reposta? Os meus seguidores vão ver a sua publicação. Então, as pessoas que me acompanham no Instagram, ali no Story, vão ver. E aí, naturalmente, você vai ganhar mais seguidores também. Então, é uma brincadeira gostosa, mas que dá um pouquinho de trabalho, porque você vai ter que sentar e pensar aí no seu conteúdo. Mas que se você marcar a gente vai ajudar você de alguma maneira também a atrair mais gente aí para suas redes sociais, tá bom? Então, uma última frase final para a gente finalizar a live comece com o que tem, mas comece.